Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Então disse Deus, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu gostaria de ressaltar um pouco hoje sobre a fé em Jesus, sobre o crer. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, um carcereiro, após ver um grande milagre que Deus fez ao destruir uma prisão com terremoto para liberar Paulo e Silas, ele desesperadamente viu que havia ali um acontecimento extraordinário. E ele, sabendo que Paulo e Silas eram discípulos de Jesus, perguntou para ele o que ele deveria fazer para ser um homem salvo. Aí Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que eu quero ressaltar neste vídeo é que crer em Jesus não significa que você vai colocar mais um Deus na sua vida, mais uma religião na sua vida, mais uma crença na sua vida, ou que você vai precisar auto se destruir para seguir a Jesus Cristo. Um dos grandes equívocos que existe na humanidade é que quando falamos assim de aceitar a Jesus Cristo, de seguir a Jesus para ser um salvo, de crer em Jesus Cristo para herdar a vida eterna, a salvação, muitas pessoas acreditam que eles devem somente acrescentar mais uma religião à sua vida. Porque nós, muitas das vezes, ficamos equivocados com a palavra religião. Achamos que a religião é uma crença, sendo que, na verdade, a fé e a religião, elas, umas complementam a outra. Por exemplo, por que a religião? A palavra religião, ela vem do latim, religare. E quando nós utilizamos esta palavra religião, está dizendo que nós se desligamos de algo e agora nós vamos religar novamente. E foi isso que aconteceu com o homem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Deus o colocou no jardim, né, para estar ali no jardim, e Deus o criou para governar sobre todas as outras espécies, porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. É como o meu filho. O meu filho, se eu tenho uma fazenda, se eu tenho algo, ele vai governar sobre aquilo. E Deus criou o homem assim, a sua imagem, a sua semelhança, com a inteligência, com o entendimento, com tudo. Porém, Deus, para testar a fidelidade do homem, plantou uma árvore no centro do jardim do Éden, onde Deus colocou o homem ali com tudo. O homem tinha tudo, não tinha necessidade de nada. Só que Deus, para testar ali, provar a fidelidade do homem, colocou aquela árvore ali e disse para ele: olha, dessa árvore que está aí, ela dá muito fruto, mas o dia que você comer ela, você vai atrair sobre você o conhecimento, e por causa desse excesso de conhecimento você vai morrer, porque você vai deixar de ser fiel até os seus princípios. E o homem, então, estando ali, a Bíblia diz que ele estava muito solitário, aí Deus foi lá e criou uma mulher, tirou a mulher de parte do corpo do homem. Deus formou a mulher. Que poder, hein? Extraordinário. Tirou a mulher de uma parte do homem e criou ela ali e disse para ela: olha, você
vai ser uma companheira, vai ser uma ajudadora. Deus não deu a ela autoridade superior ao homem. E isso não é machismo, não, como muitos apregoam. Isso é uma forma de diminuir a capacidade do homem, a testosterona, de diminuir a liderança, de diminuir a responsabilidade que Deus deu ao homem, que é ser o guardião, de que é ser o provedor, de que é ser aquele que vai estar ali governando sobre tudo. Então Deus deu a mulher como uma ajudadora, como auxiliar, como uma vice, vamos se dizer. Então esse não é o foco do vídeo, mas eu quero chegar na palavra religação. Quando então o homem comeu do fruto daquela árvore, Deus disse sim, então agora o homem, ele é igual a um Deus, ele conhece o bem e o mal, ele vai ter oportunidade agora, né, dentro do seu livre-arbítrio, de fazer o bem ou fazer o mal, porque ele vai conhecer tudo. De tal maneira que no livro de Apocalipse está dizendo que a ciência se multiplicará, e como prova disso, nós temos hoje a inteligência artificial, que na verdade ela não é tão inteligente assim, ela simplesmente busca em toda a rede de computadores mundial a respeito de um assunto que você está perguntando, e você pode programar ela para fazer serviços é, superior ao ser humano. Por que superior? O ser humano sente cansaço, o ser humano sente desânimo, o ser humano tem dias que está feliz, tem dia que está meio triste, tem dia que está com muita vontade, tem dia que ele está indisposto, e assim. Então, a ciência se multiplicará. E veja então por quê? Por causa disso. Porque o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Hoje o homem tem poder para construir armas para destruir outra nação. Mas o homem também constrói equipamentos para detectar doenças, enfermidades aí de todas as maneiras. E por isso a ciência se multiplicará, porque o homem comeu dessa árvore, desse fruto aí. E como o vídeo vai ficar longo, vamos para uma segunda parte. Muito obrigado.